Fala, meus lindos e minhas lindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Blade. E hoje vou ensinar você como fazer o evento Fish Flow da forma mais fácil, rápida e safe possível. Então vem comigo que é hoje que vocês vão donar esse evento no hard. Então, antes de começar, senta o dedo no like, que me ajuda muito e faz toda a diferença. Se inscreve no canal para receber os próximos vídeos, dicas e curiosidades e em primeira mão. E ativa o sininho para fortalecer a gente e mandar para aquele amigo que tava querendo aprender a fazer esse evento. Então bora que bora, rapaziada. E caso vocês queiram comprar gemas pelo melhor preço do mercado, link da Curse Diamonds na descrição, nossa parceira e parceiro oficial do GLA. Então bora começar. As recomendações para fazer o evento são ter um stun e um silence obrigatoriamente. O stun vai servir para evitar que um dos bosses cure a vida em uma das mecânicas deles, e o silence vai servir para evitar do boss chamar uma big wave de macacos que podem acabar destruindo o totem que faz parte da luta dele, o qual você tem que proteger durante a luta, porque caso ele seja destruído, rapaziada, vocês perdem o evento, tá? E vocês vão ter que começar tudo de novo, tá? Além disso, recomendo os DPS a irem com personagens que tenham um bom dano em área e não dano focado em bosses, tá? Pois assim fica mais fácil de donar em um evento. Uma PT que gosto muito é a de Croco Tanque, devido ao silence do puxão dele e de bônus suporte pelo stun de transformar em bebê dela, né? Em relação aos DPS, temos excelentes opções como Robin TS, Barba Negra, Vanalgu, Enel e outros. Caso você vá de melee, duas ótimas opções são Mihawk e Shanks, devido a ele ter dois stuns que, em caso de emergência do tanque ou do suporte usar errada a skill de silence ou stun, dependendo do que cada personagem tiver, o Shanks pode fazer essa função. Então bora mostrar na prática para vocês. Ao começar o evento, vocês vão derrotar uma pequena wave de macacos. Basta juntá-los e usarem todas as skills, e assim já agilizarão o processo, bem simples e fácil, não tem muito segredo nessa parte não. Derrotando eles, vocês vão liberar o caminho para a próxima área, e atenção, muito cuidado nesse caminho, viu? Aqui é conhecido como o caminho da morte, como eu gosto de chamar, já vocês vão entender o porquê. Nesse caminho vão ter macacos jogando bananas nas laterais e vão descer boars. Tudo que você tem que fazer aqui é chegar ao outro lado no final do caminho, mas tome muito cuidado, pois os macacos vão jogar bananas e dá muito dano, e caso vocês sejam acertados pelos boars, você vai ser jogado para trás e vai tomar um dano bem alto. E caso sejam acertados por eles, né, e ainda tomar uma banana, vai tomar um dano altíssimo, porque vocês vão tomar o dano da banana e do boar, então dá muito dano. Então toda cautela nessa área é bem-vinda. Para desviar das bananas é só não entrar na reta dos macacos, e dos boar é só tomar uma diagonal que vocês não vão tomar o dano. Após ter passado pelo caminho dos Monk é do Boar, vamos enfrentar mais uma wave de macacos e temos que derrotá-los assim como lá no início que a gente fez agora há pouco, né? Assim como a gente faz no início do evento. Após derrotá-los, vamos andar para a direita e aí chegaremos no Saru, ou Gorila Azul, como eu gosto de chamar. Vai ser o nosso primeiro boss dos três que iremos enfrentar nesse evento. Então vamos falar aqui do Saru, ou Gorilão Azul, como eu gosto de chamar, rapaziada. Vamos estar falando das mecânicas dele aqui pra vocês darem aula em cima dele, tá bom? A primeira mecânica do Gorilão Azul é direcionada ao tanque da PT. Ele vai levantar a mão e vai dar uma porrada no chão. Essa porrada pega os 3 esquemas da frente dele. Para desviar, basta dar uma diagonal. Caso você já esteja no esquema da diagonal dele, né, na frente dele, é só dar um passinho pro lado que aí vocês vão estar desviando. E, como disse, é só não ficar nos 3 esquemas da reta dele. É bem simples, que é GG, então vocês não vão tomar um hit dessa skill. E caso você acabe tomando, né, se você estiver no centro dele exato, você vai tomar stun. A pessoa que tomar um hit no meio certinho da skill dele vai tomar stun e o dano, e quem estiver só nas laterais ali acabar tomando dano, toma só um daninho, tá? Então vamos falar a segunda mecânica dele agora. A segunda mecânica do boss é igual aos outros membros da PT, e é para essa parte que precisamos de um bom dano em área. Nessa fase temos que derrotar o Saru, mas além de derrotá-lo temos que proteger um totem, como eu havia falado nesse vídeo para vocês. E de tempos em tempos vamos parar 4 macacos, 2 em cima e 2 embaixo, com bombas. E nós temos que derrotá-los, pois senão eles vão destruir o totem. E se o totem for destruído, vocês vão perder. Então não podem deixá-lo ser quebrado de forma alguma, tá bom? Recomendo que nessa parte fiquem 2 DPS em cima e 2 DPS embaixo. A suporte fique, ou o suporte, né, fique andando ali na região do meio, e o tanque fique bem para direita para deixar uma área boa para os outros membros da PT. Dessa forma vai ter menos risco de algum macaco explodir perto do totem, tá bom? Tente sempre manter as skills de dano em área para derrotar os macacos e as targets para usar no boss para ajudar no dano. Aí basicamente é só manter esse esquema até derrotarem um boss, que aí é bem tranquilo. Então a terceira mecânica do boss é que ele irá começar a bater no peito e curar sua vida. E aqui entra o motivo da obrigatoriedade de termos um stun barra silence. Na PT, nessa hora é necessário que se use ou o stun ou o silence, fazendo com que o boss pare de se curar. Após cancelar a cura do boss, ele vai bater 3 porradonas no chão bem forte mesmo,
que dá muito dano. Não fiquem perto dele de forma alguma. Então assim que ele for stunado, todo mundo tem que sair de perto dele. E a nossa quarta e última mecânica dele, a quarta mecânica do boss, vai brilhar azul. E assim que ele brilhar azul, alguém da PT tem que dar silence nele. E vale lembrar, só funciona silence. Nessa parte o stun não funciona. Então caso você tenha, por exemplo, a Bonnie e o Crocodile, deixa a Bonnie dar o primeiro stun quando ele estiver batendo no peito, e o Crocodile dá um silence quando ele ficar azul, tá bom? Então, dando um exemplo do Crocodile, igual eu falei pra vocês, né? É o melhor exemplo aí do Crocodile e da Bonnie. Então, galera, eu vou estar mostrando pra vocês o que acontece caso vocês não dê silence no gorilão nessa hora que ele ficar azul, tá? Caso ninguém da PT dê silence no boss quando ele ficar azul, ele vai dar um grito e vai chamar uma grande wave de macacos. E corre grande risco deles destruírem o totem e vocês acabarem perdendo. Então, por isso, devemos dar o silence dele nesse momento para evitar que isso aconteça. Estou botando na tela aí, como eu falei pra vocês, né? Um exemplo pra vocês entenderem como é que funciona, o que acontece caso realmente a gente não dê o stun. Então, galera, vocês viram o que acontece quando a gente acaba deixando o gorilão azul gritar. Então, quando ele dá o grito, você viu que para muito macaco. E geralmente, vocês vão de arrasta pra cima quando isso acontece, tá? Mas não necessariamente vocês vão perder nessa hora. Mas é bem mais difícil e corre bastante risco disso acontecer, tá? Então, evitar isso dando um silence é a melhor forma. Porque vocês vão acabar, se isso acontecer, né? Ele chamar os macacos, vocês vão acabar gastando muito skill, então pode ficar bem perigoso. E o totem pode tomar muito dano, ficar com um fiapinho de vida também ali. Mas dá pra ganhar, mas não recomendo. Então, por favor, preste bastante atenção nessa hora e dê o silence corretamente para poder evitar essa forma e donar com mais tranquilidade da forma mais fácil possível, tá? Após a gente derrotar ele, a gente vai subir e passar por mais um caminho dos macacos joga bananas na gente e dos boatos, né? O famoso caminho da morte ou o caminho da morte 2.0. Só que esse aqui, dessa vez, é um caminho um pouquinho maior que o anterior. Então tomem bastante cuidado. Após passar por esse caminho, vamos chegar ao segundo boss do evento, que é bem mais fácil que o anterior, que é o Kongor, ou Gorilão Vermelho, uma apelidade assim que eu gosto, como é que eu gosto de chamar, né? Como eu disse, ele é bem mais fácil que o Gorilão Azul de ser derrotado e tem mecânicas bem mais simples também. Basicamente, todas as mecânicas dele envolvem marcações no pé, barrachão, por isso considero ele bem mais simples. Então eu recomendo não ficarem muito colados uns nos outros durante esse boss, tá? Então vamos estar falando aqui das mecânicas do nosso Kongo, ou como eu gosto de chamar, nosso querido Gorilão Vermelho, tá? Vamos falar da primeira mecânica dele aqui. A primeira mecânica do Kongo, ele vai atacar em linha reta, pegando os SQMs da frente dele. É um ataque de forma de escada crescente, como eu gosto de chamar, ou triângulo invertido, pois o ataque começa pegando 2 SQMs, aí depois pega 4 e 6. Para desviar, basta andar para as laterais ou dar invulnerável, geralmente vai ser usado no tanque, então fiquem atentos. Essa skill geralmente é mais direcionada para o tanque, como o Gorilão está sempre seguindo o tanque. Então ele geralmente vai dar sempre pro lado do tanque, não sei se tem que ficar esperto ali pra poder desviar tranquilo, o tanque que vai estar de olho no gorilão também pra poder usar esquiva, sair de perto ali ou usar um invulnerável. A segunda mecânica do nosso querido Kongor vai marcar uma área em volta dele circular e um quadrado em volta com 2 SQMs safes entre eles, e esse quadrado para desviar é só não ficar perto dele e ficar entre as marcações dos ataques bem tranquilo. Basicamente, galera, ele vai marcar um círculo em volta dele, em volta do gorilão. Então, se você ficar num esquema do lado dele, você vai tomar uma porrada. E vai ter 2 esquemas safes, né, entre o gorila e entre uma outra área que ele vai acertar mais 2 esquemas, que eu gosto de chamar de quadrado e círculo. Basicamente, um círculo em volta dele, você não pode ficar muito perto dele. Vai ter 2 esquemas safes ali, uma região. Em volta vai ter mais um lugar que ele vai dar dano, tá? Quem tá muito afastado, os rangers geralmente não vão tomar essa skill, mas quem tiver mais perto, os melees ali e o tanque tem que ficar mais esperto, tá bom? Então vamos falar agora da nossa terceira mecânica. A terceira mecânica dele, ele vai ficar vermelho e gritar e chamar 4 Monkas pra ajudar ele. Essa é uma mecânica bem simples. Essa aqui não tem como ser evitada, como diferente do macaco azul, né? Do Saru que a gente enfrentou, né? Como ser evitado, ele sempre vai chamar os 4 de qualquer jeito. Então, mas é uma mecânica que eu tô aqui falando pra vocês. Então vocês estão vendo aí também. E a sua quarta e última mecânica especial, e a mais importante que vocês prestem atenção para desviar, é a onda, como eu gosto de chamar. Ele vai parar, começar a bater no peito dele, e nessa hora ele vai carregar um socão, e em volta dele vão vir umas ondas de terra, se fechando e empurrando os players para perto dele. Esse é o ataque mais forte que ele tem, então é de extrema importância que vocês desviem dele. Para desviar desse ataque é bem simples, basta usarem um imune ou dash para saírem da área. Vale ressaltar que vocês têm que tomar muito cuidado nessa parte, porque caso forem pegos pela onda, vocês vão ser empurrados para ele e não adianta ficar tentando sair caso sejam pegos pela onda. A melhor coisa a se fazer caso aconteça de vocês serem pegos por ela, serem empurrados para perto dele, é vocês irem em direção a ele, né, em direção para o gorilão. Como podem ver, perto dele é safe, e assim que ele for bater no chão, vocês vão usar um imune ou dash para sair no ataque. E dá para sair da onda andando também, mas não recomendo muito, porque tem que ser muito preciso e acertar o time certinho. Então eu recomendo sempre que deixem seus dashes imunes para essa hora. Após derrotá-lo, vamos subir e iremos para a nossa última boss fight, a qual iremos enfrentar nosso querido Garpão da Massa, que é um dos boss fight bem tranquila. Ela é bem tranquila, a boss fight para mim é a mais tranquila das 3, para falar bem a verdade, tá? Então bora lá.
mostrar agora como é que faz o Garpão pra vocês. Então vamos falar aqui das mecânicas do nosso querido vovô Garp, rapaziada. Vou mostrar pra ele que a gente ficou fera no treinamento dele, a gente ficou brabão e ficou no nível dele, rapaziada. Então, nosso querido Garpão tem 3 mecânicas, basicamente, então vou ensinar elas aqui pra você de forma fácil, prática, e que eles vão sair fera demais, tá? A primeira mecânica dele, o Garp vai ficar se teleportando e dando um soco na reta dele, que pega os 3 esquemas da frente. Então, sempre fique nas laterais para evitar tomar o dano. Recomendo deixar invulnerável na luta contra o Garp para essa skill em específico, porque em relação às outras 2 mecânicas não vai ser tão necessário assim. Então, deixa pra usar aqui, porque aqui é o momento que você tem que realmente desviar, porque essa skill dá muito dano, esse soquinho dele. Então, eu recomendo que vocês usem o imune de vocês aqui, tá? Vale ressaltar também que algumas vezes o Garp vai trollar vocês, né? Podemos dizer assim, em que ele vai fingir dar esse soco, né? Dar esse ataque, e ele vai começar a rir. Nessa hora que ele ficar rindo, né? Ele vai ficar totalmente vulnerável. Então, caso usem algum skill nessa hora, ou ultimate, vocês vão basicamente perdê-lo, pois ele não vai tomar dano nenhum, rapaziada. Então, presta bastante atenção, tá? A segunda mecânica do Garp, ele vai ir para o centro do mapa e vai começar a dar socos no chão. Ele vai marcar o chão e vão começar a sair pedras do chão embaixo de todos os players. Nessa hora é muito importante que os players não estejam muito colados para não esbarrarem nos outros e que vocês não se desesperem e saiam dando igual doidos pelo mapa. Para desviar dessa skill, vocês só precisam de 4 SQMs basicamente. Vocês vão ver onde a marcação está e vão andar para uma das outras direções e depois vão voltar para onde estavam, basicamente subindo e descendo como eu estou mostrando na tela aí. Vão haver vezes que vão spawnar mais de uma marcação embaixo de você, mas nessa hora é só mudar de posição e continuar o mesmo esquema, muito tranquilo. Vai ressaltar também para que não fique em volta do Garp, pois os esquemas em volta dele dão dano, como podem ver que o chão ali embaixo dele tá quebrado, então se vocês ficarem lá perto dele, vocês vão tomar dano também, então não recomendo ficar perto dele não, tá? A última mecânica do Garp é o Galaxy Impact, ou Impacto Galáctico, né? O Garp vai se transportar para o céu 3 vezes e dar 3 socões no chão em locais aleatórios em uma grande área. Esses socos são hit kill em qualquer circunstância, ou seja, mesmo que vocês usem uma habilidade de vulnerabilidade, um imune, né, vocês vão morrer. Então a única forma de desviar é saindo da área onde o soco irá pegar. Tanques nessa hora com dash vão se beneficiar por poderem sair mais tranquilo da skill, e é uma recomendação minha que deixo pra vocês, tá? Então usar um Crocodile, por exemplo, como tanque pra mim é o melhor tanque desse evento, tá? Então eu recomendaria vocês, se vocês manjam de Crocodile, e vão de Crocodile por causa do dash, tem o Silence também, então ele vai ser bastante top aí pra esse evento em específico. E tem outros tanques, lógico, que tem dash também, mas o Crocodile fica aí minha recomendação. Para derrotá-lo, basta dar uma certa quantidade de dano nele, vocês vão ganhar dele com a vida quase full, assim como acontece na SM do Smoker e na SM do Luffy de Whiskey Peak, tá? E prontinho, assim vocês vão finalmente donar o evento Fish of Love no hard de forma fácil, rápida e tranquila, sem estresse. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Manda para aquele amigo que você estava querendo fazer junto esse evento com ela ou com ele, que ainda estava em dúvida de como que funciona ou nunca fez o evento, e tenho certeza que ele vai agradecer muito por você ter mandado esse vídeo para ele. Obrigado a todos por terem visto o vídeo até aqui, um grande abraço a todos vocês, desejo tudo de bom hoje, agora e sempre, Deus vos abençoe e que vocês realizem seus sonhos. Fiquem ligados nos próximos vídeos do canal e dá uma passada lá no canal para ver outros conteúdos e outros vídeos muito interessantes, tenho certeza que vão te ajudar muito. Tamo junto, galera, um grande abraço, falou e fui!